queridos? Pode se assentar mais uma vez aí em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Já faz quase 4 semanas que eu não ministro a palavra para vocês, né? 3 semanas. E hoje quero liberar algo sobre a tua vida que Deus tem falado no meu coração, em nome de Jesus. E eu quero que vocês orem pelas nossas vidas também. Nessa semana nós estamos indo para a conferência anual dos nossos pastores, do pastor Kleber, apóstolo Kleber e Adriana, lá em Vitória, no Espírito Santo. Nós vamos estar com eles alguns dias. Afinal de contas, aquilo que eu entrego, eu preciso, aquilo que eu falo que você precisa ser, eu preciso me tornar cada vez mais, né? Então, se você é ovelha, eu também sou, né? Nós estamos caminhando num tanto de filho, né? Sempre alguém é pai de alguém, é ou não é? Então, assim, eu preciso estar lá, eu preciso estar junto com eles, eu preciso receber, eu preciso ouvir, eu preciso ser direcionado. Aquele que não tem alguém que fala na sua vida começa a falar besteira, é ou não é? Aquele que ele diz, não, eu não posso falar besteira, eu não posso, né, ficar doido igual Saul, achar que não tem ninguém, é ou não é? Então eu preciso ter um pastor, eu preciso ter alguém que fala na minha vida, eu preciso estar com os meus irmãos, pastores. A gente precisa ser direcionado. A gente vai ter o privilégio de ter Judson, né, que é o pastor dos pastores, e vai estar todo mundo lá. Então, assim, para nós vai ser um tempo incrível estarmos. Ora pela nossa vida, ora pela nossa viagem, né? A gente vai de carro esse ano. Então, assim, são muitas horas, são muitos quilômetros que Deus vai nos guardar na ida e na volta, em nome de Jesus. Então, assim, para de repente não ficar mais uma semana sem falar com vocês, eu vou falar com vocês hoje o culto todo, praticamente, né? Amém, queridos? E amanhã nós temos DNA ainda, em nome de Jesus. Então eu espero vocês, tá bom? Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 12. Quem caminha com a gente há um tempo já me ouviu pregar esse texto, acho que 1 milhão de vezes, mas eu não me canso disso. Brincadeira, é Atos não, é Romanos, tá, irmãos? Romanos. É que o cérebro vai dando alguma idade, vai ficando diferente, né? Romanos capítulo 12. Quero falar um pouco com você sobre esse texto. Quem senta comigo na mesa várias vezes, quem tem aconselhamento comigo, já ouviu esse texto assim milhões de vezes. É um dos textos que enraiza a nossa cultura. E eu quero partilhar com vocês algumas coisas que Deus falou comigo durante esses dias. A gente tem vindo falando sobre propósitos, a gente tem vindo falando sobre nós estarmos vivendo a visão que Deus tem para nós, das porções que Deus tem sobre a nossa vida. E hoje eu quero partilhar isso com você em nome de Jesus, algumas coisas sobre esse texto. Espero que você receba isso, e eu tenho certeza que aqueles que receber vai mudar tudo na tua vida em nome de Jesus. Não é alguma coisa não, eu tenho certeza que vai mudar tudo na tua vida, eu tenho certeza absoluta disso. Por quê, pastor? Porque mudou tudo na minha, mudou na vida de outras pessoas, e vai mudar tudo na sua em nome de Jesus, amém? Romanos capítulo de número 12, verso de número 1, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça recebi e dou a cada um de vocês o seguinte advertência: não se considere melhor do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, meditando-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Amém? Esse aqui, meditando de acordo com a fé que Deus nos deu, é só para a gente embasar as outras coisas que nós vamos falar. Ele fala assim: se avalie de acordo com a fé. O que é a fé? A fé é a forma de agradar a Deus. É o que o próprio Paulo escreve em Hebreus capítulo 11, dizendo assim: sem fé é impossível agradar a Deus.
E o que é fé? Fé é acreditar em Deus. Fé é acreditar que existe um Deus. Fé é acreditar que existem princípios. Fé é acreditar que existe uma forma de se viver. Amém? Então sim, sobre o que Deus nos ensinou, avalie-se a si mesmo, para que você seja honesto sobre o que você realmente está vivendo. Bom, eu quero deixar isso no seu subconsciente e a gente volta para os textos, os versículos anteriores. Esse texto é um texto muito interessante, que ele fala assim, ó, entregue o seu corpo a Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que para nós vivermos uma fé genuína, nós precisamos entregar o nosso corpo ao Senhor. E o que isso quer dizer para mim e para você, de uma forma real? Entregar o nosso corpo é deixar de fazer coisas que desagradam ao Senhor com a nossa vida. Entregar o nosso corpo é mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Porque Deus não quer só a sua oração, Ele quer também as suas ações. Quando Ele fala entrega o seu corpo, Ele fala assim, entrega as suas ações. Paulo está dizendo, eu quero que você pare de só ler e comece a viver aquilo que eu tenho para você. E aí ele começa então a dar para nós sinais ou direcionamentos para que você viva isso. A primeira coisa que ele fala assim, entrega o seu corpo ao Senhor, mas se você só entregar o seu corpo ao Senhor, daqui a pouco você não vai saber o que vai fazer. Quando ele está colocando esse texto, ele está dizendo assim, entreguei meu corpo, e eu faço o quê? Aí ele vai dando para vocês aqui, princípios. Não vivam como as pessoas desse mundo vivem. Então o que ele está dizendo, entrega o seu corpo para o Senhor, a primeira coisa que ele está dizendo para mim e para você é o seguinte, não vivem como as pessoas que estão vivendo por aí. O que ele está dizendo aqui é sobre a cultura que está gerenciando, não, acho que não é essa a palavra correta. A Natália, minha ajudante, não está aqui hoje, né? Ela fica me dando sinônimos das palavras diferentes. Gerenciando a cultura que está comandando, é tudo isso aí, administrando. A cultura que está governando, a cultura que está vivendo hoje, que está colocando sobre nós, ele está dizendo assim, influenciando. A cultura que está, você pegou no celular, falei, Paulo, não vale, isso aí é café com leite. A cultura que está nos influenciando hoje, vou pegar a cola do Felipão também. A cultura que está nos influenciando hoje é o que Paulo está dizendo. Você entregou o seu corpo para mim, legal. Mas o que eu vou fazer? Primeiro passo, rompa com a cultura desse mundo. Porque a cultura desse mundo, ela influencia. Se você começar a viver essa cultura desse mundo, ela vai começar a influenciar os seus pensamentos. E é a segunda parte que está aqui. Ele fala assim, rompe com a cultura. Não vivem como as pessoas desse mundo vivem. Você já se entregou o seu corpo para Deus. Ele já entregou o seu corpo, que ele fala, as suas ações, realmente o seu corpo na sua totalidade. Por exemplo, você, moça, ele está dizendo, você entregou o seu corpo para Deus, não deixa mais ninguém te tocar, que não seja o teu marido. Porque a cultura hoje é o quê? Vamos experimentar. Irmão, não precisamos experimentar nada. Aquilo que Deus criou é bom, perfeito e agradável. Então você não precisa experimentar nada. Você precisa ter princípios bem enraizados. Porque uma cultura que influencia de uma forma errada, ela faz com que você pegue o seu corpo, que era para ser da presença, seu corpo que era para cumprir princípios, e ele vai sendo cada dia mais tocado, ele vai sendo cada vez mais profanado pela cultura. Um corpo que não vive a cultura do céu, ele está profanando a adoração, ele está profanando a criação, ele está destruindo a criação. Se
você de alguma maneira crê em Deus, você acredita então, se acreditar que Deus existe, então você acredita na criação. Se você acredita na criação, você entende que o homem foi feito pelas mãos de Deus. Se você acredita que você foi feito pelas mãos de Deus, você é algo criado por Deus. Então algo criado por Deus não pode ser sujo, tocado com pecado que a cultura está colocando sobre nós. É isso que Paulo está dizendo: rompa com a cultura que profana aquilo que eu construí. A cultura que eu construí não é para você acabar com seus órgãos, com vícios. A cultura que eu construí não é para você acabar com a sua vida, porque você não lida bem com as suas emoções e atentar contra si mesmo. Essa é a cultura que o mundo colocou e ela está te sugando tanto, que nos últimos anos os casos de suicídio, por exemplo, aumentou drasticamente. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão conseguindo lidar mais com o corpo que Deus deu para elas. E as suas emoções estão ficando doidas. As coisas estão ficando doidas, está sendo cobrada pela sociedade de uma forma muito grande. Eu não estou falando que a gente não tem responsabilidade, mas algumas cobranças, elas estão vindo sutilmente. Sabe qual que é a pior cobrança? Não é o que o seu patrão fala que você tem que produzir. A pior cobrança é quando você abre as redes sociais e você só vê foto de pessoas felizes e você acha que você está infeliz, porque ninguém posta desgraça. E você começa a se cobrar. Você pega sábado, você está trabalhando, você abre o Instagram, está aquela pessoa sentada na beira da praia, no sítio. Irmão, ela só vai no sítio uma vez por ano. Ela tira foto o ano inteiro para ela postar. E você fica bravo: olha o quanto que eu estou trabalhando e eu não consigo nem ir no sítio para me descansar. Estou mentindo? Quantas vezes você olhou a foto daquele seu amigo que ficou bravo porque você está se lascando, trabalhando? Se lascando não é palavrão, viu, irmão? É tirando lasca. Daqui a pouco eu falo que o pastor está falando palavrão no público. Não estou, não. Conheça a origem das palavras. Se lascando, tirando suas próximas lascas. Essa é a ideia, né? Aí você fala assim: eu estou aqui cortando a minha própria carne. E ele só trabalha 3 dias por semana e ele consegue ir no bar do Bibi todo dia. Não tenho nada contra o Bibi. Às vezes eu vou lá comer frango também. Só frango. E coca. Você fica ali revoltado, porque a cultura é o quê? Eu tenho que postar nas redes sociais e você vive numa pressão. Você vê todo mundo sorrindo, todo mundo viajando, todo mundo isso, todo mundo aquilo, e você vai viver aquela pressão. Você está dizendo assim: eu estou me esforçando para nada, eu estou isso, e você começa a se cobrar, porque a cultura hoje é a cultura da ostentação. A maior ostentação que você pode ter na sua vida é algo chamado paz. Porque senão você vai se sacrificar por um monte de coisa que a traça vai corroer. Você vai se sacrificar por um monte de coisa onde o ladrão vai roubar. A Bíblia diz: busque primeiro o reino dos céus, o verdadeiro tesouro. Eu não estou dizendo, irmão, que você não merece descanso. Deus instituiu o descanso. Deus instituiu. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Deus instituiu, você tem que descansar. Mas o que acontece? Isso é ruim quando a cultura lá fora começa a influenciar você. E aí você começa a quebrar princípios. Vou dar um exemplo para você de quebra de princípios. Uma viagem mal planejada é uma quebra de princípios. Você não precisa se endividar para você fazer alguma coisa. Você precisa fazer aquilo que Deus te deu condição para agora. Seja o melhor com aquilo que você tem. Igual a gente estava aqui. Não estava brincando, não, estava falando sério sobre planejamento agora há pouco. Você pode planejar, mas o que você pode fazer agora? Faça o melhor com aquilo que você tem. E seja feliz com isso. Seja feliz. Eu já falei isso várias vezes aqui, irmão.
E eu não quero pegar no pé de ninguém. Mas é uma cultura que eu carrego comigo agora, que eu vou falar para você. Amém? Amém? Se você quiser viver, você vive. Se você não quiser viver, minha ideia aqui não é julgar. Você consegue entender que se você comprar um item falsificado, você não tem um item original? Faz uma matemática comigo. Comprar itens falsificados não faz você ter o original. No final você só tem um produto tão ruim que precisa carregar a marca do outro, e você está usando um produto ruim com o nome de outra pessoa. Eu não tenho problema nenhum de ir lá na Caedu comprar umas camisetas para mim usar. Não é marca conhecida, mas é o melhor que eu posso comprar com o que eu tenho agora. Porque quem está usando aquilo que é falsificado não está pronto para o que é original. Porque eu não preciso mostrar para ninguém o que eu tenho, eu preciso ser. Essa é a cultura que eu quero romper com você essa noite. É isso que eu quero que você hoje voe. Porque às vezes você está perdendo dinheiro com aquilo que você não está realmente desfrutando. Pastor, mas no Brasil tem muito imposto. Eu falei, aprende a votar, ué. Não adianta você reclamar do imposto se você não briga pelos seus direitos. Você tem duas opções: ou você muda do país, ou você briga por ele. Mas reclamar não vai mudar nada. Ficar aí murmurando não vai reclamar, não vai mudar nada. Faça a diferença. Se você acha que o país está ruim, por que você não pode ser o próximo vereador dessa cidade para mudar alguma coisa? Por que você não pode ser o próximo presidente do Brasil? Ah, crente não se envolve, a igreja não se envolve com política. Mas nós precisamos de crente em lugares incríveis. Pessoas que não vivem essa cultura, mas vivem a cultura dos céus em lugares incríveis. Você pode ser o melhor médico dessa cidade, você pode ser o melhor mecânico, você pode ser o melhor empresário, você pode ser o melhor político. A pergunta é, por que você e eu não somos? Porque nós estamos sucumbindo à cultura. O nosso corpo está entregue a Deus, mas não vivemos princípios. E a cultura fica lá nos aprisionando, prendendo, e a gente não muda a nossa mentalidade. E Paulo fala assim: entrega o seu corpo. Mas não adianta só entregar o corpo. Deixa eu dizer algo para você. Vem cá, entregou o corpo. Se você não fizer alguma coisa, o corpo para, e ele vai começar a voltar a fazer o que ele fazia antes. A psicologia já disse que aquilo que você deixa de fazer, mas não aprende uma nova coisa para colocar no lugar, você volta a fazer o que você fazia antes. A psicologia está falando isso. A ciência já está falando isso, e Paulo está escrevendo justamente isso para mim e para você. Fala, para de viver o que as outras pessoas vivem, mas eu vou te ensinar como você deve viver. Não adianta você só reclamar de alguma coisa, você precisa ser a resposta daquilo que você reclama. Vocês estão aqui ainda, amém? Eu preciso, você precisa, a igreja precisa ser a resposta daquilo que nós não concordamos. Pastor, mas não muda nada. Muda. Se cada um de nós mudarmos alguma coisa, algo grande vai acontecer. Porque Jesus precisou de 12 malucos acreditando na ideia dele, e um no final parou de acreditar e voltou a ser quem ele era antes, e foi lá e vendeu por 12 moedas, por 30 moedas de prata. Por quê? Porque ele voltou a ser quem ele era antes. A cultura foi mais forte do que ele, porque ofereceram para ele justamente aquilo que ele era fraco, e ele acabou caindo naquilo que ele tinha, o seu calcanhar de Aquiles, ou a sua fraqueza, a sua sensibilidade maior. Então, irmãos, deixa eu dizer algo para você: naquilo que você é mais sensível, suscetível a pecar, seja mais forte, blinde esse lugar, para que a cultura não acesse você. Você é a criatura perfeita de Deus que anda na terra, e essa criatura perfeita que anda na terra, se ela entregar o seu corpo e começar a viver uma nova cultura, ela vai deixar de ser criatura e vai ser filhos. Eu pensei que todos eram filhos de Deus. Eu já falei para você que não. João capítulo 1 verso 12 prova que nem todos são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas, e ele ama todos, mas João diz: ele veio, e todos que creram nele e o receberam se tornaram filhos. Só essa Bíblia mentiu. E se ela mentiu nisso, ela mentiu em tudo. Então não vale a pena seguir. Eu acredito nela toda.
Então eu me torno filho quando eu vou contra a cultura da terra. E quando eu não deixo a cultura mais ficar, eu quero sair da cultura. Como eu saio de uma cultura, pastor? Mudando os ambientes, mudando o que eu escuto. Porque se eu mudar o ambiente, mudar o que eu escuto, eu vou gerar novos pensamentos. Fala junto comigo, eu vou gerar novos pensamentos. Porque você mudando isso e gerando novos pensamentos vai gerar em você uma nova mentalidade. E a nova mentalidade vai criar uma nova cultura. Pensamentos formam uma mentalidade. Mentalidade forma uma cultura. Mas se você não tem bons pensamentos, uma mentalidade bem consolidada, alguma cultura está gerando os seus pensamentos, está gerando a sua mentalidade e está gerando uma cultura em você. Vou dar um outro exemplo que eu falei das moças, né? Vou falar dos homens para não ficar uma balança despendida, né? Hoje tem uma cultura que o homem é dono da mulher. Por que está crescendo tanto feminicídio? Porque foi criada uma cultura que o homem é dono da mulher. O homem não pode perder. O homem o homem não perde, o homem conquista. Aquilo que ele não tem a capacidade de conquistar, ele não merece ter. Então, moça, que você que quer um namorado bom, é aquele que tem que ter a capacidade de te conquistar, não aquele que quer ser o seu dono. Porque o dono, ele fica bravo quando ele perde, mas aquele que conquista faz isso todos os dias. Estão aqui, amém? É um monte de homem fraco que não tem capacidade. É um monte de homem com uma mentalidade medíocre, que não é mentalidade retrógrada não, porque a mentalidade retrógrada, a primeira mentalidade foi vindo de Deus, das pessoas boas. São pessoas fracas do tempo que estamos vivendo, que ele não suporta perder, porque foi mimado a vida toda, porque de alguma maneira não disseram não para ele, porque de alguma maneira não falaram para ele que não é assim que funciona, que você não tem tudo que você quer, você tem tudo que você merece. Mentalidade transformada é aquilo que você começa a viver de uma forma que você vai merecer as coisas. Não é o que você quer, é o que você merece, aquilo que você se esforça. É isso que Paulo está dizendo, o sacrifício vivo do trabalho, do esforço, da diferença. Entregar o seu corpo para quê? Porque, Bruno, as pessoas que entregam o seu corpo ao prazer, o máximo que ele vai ter é as migalhas que caem da mesa. Mas as pessoas que entregam o seu corpo a um propósito, sentarão na mesa e comerão o melhor dessa terra. Ontem eu estava pregando numa igreja, eu falei assim: Deus não tem dó e nem pena de ninguém. Isso é cultura gregoriana, esses romanos, franciscanos, que pena. Deus não tem nem dó nem pena de você, sabia disso? Porque Ele sabe do seu potencial, Ele sabe quem você é. Deus tem misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É a razão de você não ser consumido. Sabe o que isso quer dizer? É a oportunidade de você fazer o que é correto. Misericórdia não é dó. Misericórdia é a oportunidade de você fazer o que é correto. Então o Senhor vai falar assim: alegrai-vos comigo, que meu filho que estava perdido foi encontrado. Era isso que a parábola de Lucas capítulo 15 estava dizendo. A palavra de Lucas capítulo 15 era sobre Deus, o Senhor, que o filho que Ele criou de alguma maneira foi lá viver a cultura que não era para ele viver. A parábola do filho pródigo é uma parábola, é uma história, é um conto que Jesus contou para aquelas pessoas entenderem como funciona os céus. E como funciona os céus? Dentro do céu tem uma cultura, tem um jeito de viver. Dentro do reino de Deus tem uma fórmula, tem um jeito de fazer as coisas. Mas tem pessoas que não querem viver isso. Então ela vai lá, pega a sua herança. O que é a herança? A vida, o seu tempo. Pega a herança, o tempo, e vive do jeito que quer, até que ela descobre que o que ela está vivendo não é mais importante, porque o máximo que faz ela fazer é ter fome e vontade de comer bolotas.
ou lavagem dos porcos, ou comida dada aos porcos. Por quê? Porque na cultura lembra que a cultura que eu acabei de falar para você é tão forte que ela muda a sua mente. Se você tiver de barriga cheia, eu trazer um pote de lavagem, você vai ter ânsia de vômito. Sim ou não? Eu espero, né? É ou não é? Em nome de Jesus. Imagina que você já bateu aquela macarronada na casa da sua sogra hoje, com frango assado. Tá no estilo jiboia. Aí eu venho aqui e trago uns potão de lavagem. Falo para vocês assim: ei pessoal, hoje nós vamos comer lavagem no culto. Você nunca mais vai voltar no culto. Vai, pronto, o pastor ficou doido de uma vez. Ai, que nojo. Ai, que fedor. Estou falando de um fazendeiro que teve vontade de comer essa bolota. Ele ficou tanto tempo com os porcos que ele teve vontade de comer a comida dele porque ele estava com fome. Você parou para pensar o quanto o lugar, a cultura que você está vivendo te influencia, a ponto que aquilo que para você era um nojo, aquilo que para você era um nojo, agora se torna um desejo. Vocês estão aqui ainda, amém? Se nós pararmos para pensar alguns anos atrás, falar de uma moça dormir com mais de um homem em uma noite era um nojo. Hoje é cantado nas músicas. Irmãos, esse dia eu estava aqui na frente, passou um carro com um som que eu falei assim: não é possível que um ser humano em sã consciência consegue ouvir um trem desse. Ele não deve ter mãe, não deve ter filho, não deve ter nada. Ele deve ser um ET, ele veio gerado de algum lugar, porque não tem como o cara ouvir isso não, ué. E põe para lá, e vira para o lado de cá, e sobe para lá, meu Deus. Eu falei assim: glória a Deus que só foi 10 segundos o tempo que ele passou aqui. Eu já fiquei com ânsia. Mas tem gente que está se lambuzando. Vocês estão aqui, estão entendendo o que esse texto está dizendo, amém? Uma cultura que rege um ambiente muda a nossa forma de pensar. Aquilo que nós achamos que era podre, daqui a pouco a gente começa a pensar que é bom, irmão. Imagina você ter vontade de comer lavagem. Imagina que você é inadmissível roubar. Você começa a andar com um monte de ladrão. Daqui a pouco você começa a pegar um parafuso, você começa a pegar a bota do trabalho, você começa a fazer algumas coisas. Não, porque o dono da empresa é rico. Então pobre te dá o direito de roubar um celularzinho. Tadinho do que rouba um celularzinho. Eu não tenho 2.000 para comprar. Uai, não faz sentido. Quem está aqui, diga amém. É isso que Paulo está dizendo disso. Está falando assim: a cultura ela é tão sutil e tão sorrateira que daqui a pouco você está pensando como eles, você está falando como eles, e aquilo que para você era um absurdo, agora é um desejo. Mas se entrega o seu corpo para mim. Deixa eu restaurar a minha criação. Deixa eu olhar para você, menina, mulher, e você é a princesa amada, a minha filha amada. É Deus olhar para o homem e falar assim: ei, meu mano. Jesus olhando para você: ei, meu mano, não destrói tudo pelo que eu morri não, cara. Eu conquistei as pessoas pelo meu sacrifício, não pela minha força. Então as pessoas não vão te amar porque você é mais forte. Isso aí é animal. Mas homens e mulheres de Deus, as pessoas te amarão pelaquilo que você tem a disposição de sacrificar. Esse é o homem de verdade que a Bíblia diz que daria a vida pela tua mulher. A mulher ela só vai se submissa a um marido o dia que esse marido tiver disposição de morrer por ela. Então ela faz o que for necessário, porque ela sabe que qualquer coisa que ela vai fazer é o melhor para ela, sabendo que ele tem a disposição de morrer por ela, não faria nada para ela que não fosse o melhor. Então ela fala assim: sim senhor, eu vou fazer. Tem pessoas que as mulheres falam sim senhor, sim senhora para ele o tempo todo, mas ele não tem a capacidade de sacrificar nem um minuto para dizer que ama.
Ele quer ser dono. Vocês estão aqui, amém? A minha ideia aqui hoje é mudar o seu pensamento. A minha missão nessa mensagem hoje é dar para você um direcionamento. A cultura que nós estamos vivendo sutilmente está mudando, irmão. E às vezes está querendo mudar até dentro dos templos, está querendo mudar até dentro da igreja, porque nós estamos às vezes, não, as pessoas, não pode ser muito assim não, que as pessoas têm que entender, mas as pessoas, nós temos que ser compreensíveis, irmão. Nós não temos que ser compreensíveis com o pecado, nós não temos que ser compreensíveis com a vontade de comer lavagem, não é saudável. Nós temos que nos indignar com isso, nós temos que realmente mudar o nosso pensamento. Não, isso não é normal. Sentei numa mesa de aconselhamento esses dias, um casal ficava falando, casado, que para eles era normal ele se relacionar com outras pessoas. Não, pastor, que às vezes fica meio chato. Aí ele vai dar uma volta, eu vou dar uma volta. Eu falei assim, mas você vai fazer o quê? Um passeio no parque? Não, a gente vai procurar outras pessoas para descobrir coisas novas. Foi a única coisa nova, que não é nova, é velha, que você está descobrindo, se chama prostituição. Você está se prostituindo pelo seu prazer. Qualquer favor que você faça e dá para ele, para o outro, prazer em troca desse favor, é prostituição. Vou aproveitar aqui, daqui a pouco nós vamos ter outro culto de casal. Já entrou nessa história, eu vou dar uma bordoada para nós. Está gravando, não quer nem saber. Quem quiser, não quiser ouvir, que pula o vídeo. Estou dando a oportunidade a você. Parar com esse trem, as mulheres também. Não, pastor, eu não fiz sexo com meu marido. Foi por quê? Porque ele não merece. Uai, ele tem que merecer? Porque é só ele que gosta, você não? Mesmo que você esteja brigado, irmão, vão dar igual gato no telhado. É melhor dizer que você resolver a treta, depois vocês vão estar com a cabeça tranquila, cedo conversa. A Bíblia diz que o corpo do outro é meu e o meu é dele. Não estou dizendo os endemoniados para poder falar besteira, eu já ponho para o meio, né? Não estou falando que você pode fazer qualquer coisa sem consentimento. Qualquer coisa sem consentimento não é amor, é possessão. E aqui na igreja as pessoas se amam. Amém? Eu só estou falando para você que você não pode vir olhar para assim, amor, você nem varreu o quintal hoje? O que tem a ver o quintal com o negócio seu, irmão? Não faz sentido, não. Os homens concordam comigo, diga amém. Tem homem aí? Diga amém. Mas também, ô ogro, para de ficar tratando ela de qualquer jeito. Você funciona aqui, ó, no zóio. É igual o cachorro vendo marca de frango. Agora a esposa funciona aqui, ó. Ô amor, como você tá bonita hoje. Glória a Deus, irmã. A mulher incrível que você é. Muda a cultura, irmão. Entendeu ou não? Falando de cultura, entrega o corpo um para o outro. Vamos mudar a cultura um do outro. Depois você vem no negócio de casal, nós fala mais sobre esse. Não posso esticar muito não, senão você não vem no culto de casal. Ei, alguém bateu a porta na cabeça. Com a cabeça na porta. Cultura. Tem que mudar o nosso jeito de pensar. Não achando que é mérito, o outro tem que merecer. Não, vocês casaram, vocês fizeram uma aliança. Um pertence ao outro, um deve amar o outro, um deve respeitar o outro, um deve ser como Cristo amou a igreja. Sabe como Cristo amou a igreja? Ele morre por ela. Mas se o seu marido está disposto a morrer por você e você não se torna submissa também ao que ele carrega, então você também está errada. Vamos mudar essa cultura, esse modo de pensar, irmão. Aí ele fala assim, para que possa mudar o seu pensamento.
Sabe o que é uma mentalidade? Eu vou explicar para você de uma maneira simples o que é mentalidade. Mentalidade, você não consegue controlar o pensamento. Todo mundo que está aqui consegue controlar o pensamento. Você pensa só o que você quer? O motoqueiro, você está bem de boa no trânsito. Aí passa o motoqueiro com aquele negócio, você está quase dormindo. Ele passa para te acordar. Ele foi usado pelo Senhor, né? Para te acordar que você estava dormindo no carro. Aí você fala assim, vontade de passar o carro nele. Você conseguiu controlar esse pensamento? Você controlou a vontade, mas o pensamento veio. Veio ou não veio? Não é? Então a gente não consegue controlar o pensamento. Consegue entender? Então quando ele fala aqui, ele está dizendo que viva em um lugar que gere bons pensamentos, ok? Quando ele fala assim, não viva como as pessoas desse mundo vivem, ele está dizendo assim, comece a ir para ambientes onde gerem em você bons pensamentos. Legal? Mas em alguns momentos vai gerar em você, algumas ações vai gerar em você maus pensamentos, sim ou não? E aí que você tem que ter a mentalidade. Porque a mentalidade é aquilo que você vai analisar se aquele pensamento cabe no que você está vivendo ou não. Está entendendo ou não? Você é a princesa querida do Senhor. E às vezes você está lá com aquela monte de menina lá ouvindo aquelas músicas que vai para cima, vai para lá, corre para cá, aí você fala assim, vou fazer isso também. Deve ser legal. Aí o seu pensamento vai dizer assim, não, mas eu sou princesa, eu sou obra do Senhor, eu não posso ser profanado por ninguém que é meu marido ou que não me ama, porque eu não sou um instrumento, eu não sou simplesmente um pedaço de carne, eu sou uma pessoa linda e amada pelo Senhor. Estão aqui ou não? Mentalidade é o filtro dos pensamentos. Mentalidade é o que filtra os seus pensamentos e direciona as suas ações. Fala junto comigo, mentalidade é aquilo que filtra os meus pensamentos e direciona as minhas ações. Então, se a mentalidade filtra os seus pensamentos, direciona as suas ações com uma nova mentalidade criam uma nova cultura. E pastor, como que eu vou formar uma boa mentalidade? Vivendo ambientes saudáveis, conhecendo princípios que regem a sua criação. Para que você foi criado? Qual é o seu propósito? Quem é você? O que Deus tem para você? Quais são os ambientes que Deus tem? E aí você vai criar então uma cultura. E essa cultura vai se tornando forte, porque você vai trazendo outras pessoas para dentro da sua cultura. E você vai vivendo com pessoas que têm uma cultura parecida com a sua. Então cada vez mais a sua cultura vai começar a mudar a cultura das outras pessoas, até que você vai mudar o ambiente que você vive. É isso que Paulo estava dizendo. Paulo está escrevendo para uma nação que não conhecia o Senhor. Paulo estava escrevendo para os romanos. Paulo estava escrevendo para uma nação. Se vamos colocar no dia de hoje, vai. Paulo estava escrevendo para uma comunidade que achava normal o sexo fora do casamento. Paulo estava escrevendo para uma comunidade que achava normal vangloriar criminosos. Paulo estava valorizando o pequeno. Paulo estava escrevendo para uma comunidade que valoriza os pequenos furtos. Paulo estava valorizando estava escrevendo para uma comunidade que valorizava a traição no matrimônio. E ele está falando assim, essa cultura que você está vivendo, não estou dizendo que era assim, mas eu estou só trazendo para o contexto de hoje, amém? Se ele estivesse escrevendo essa carta para nós hoje, imagine que tudo que nós estamos vivendo, Paulo estava escrevendo uma contracultura, dizendo para mim e para você, não vive a cultura que o mundo está vivendo agora, não viva a corrupção, não viva os favores, não vive a promiscuidade sexual, não vive os vícios, não vive essa busca sobre a sexualidade, viva uma santidade, viva princípios morais, vivam coisas que essas pessoas não entendem. E aí você vai sair desse ambiente, começa a pensar sobre essas coisas, e essas coisas vai gerar em você uma mentalidade, e essa mentalidade vai ser um escudo para esses pensamentos. Quando ele vier, ele vai rebater, e você vai criar em volta de você uma cultura. Aí os seus filhos viverão melhor. Porque os seus filhos não fazem o que você fala, os seus filhos imitam o seu jeito de viver.
Então ele imita a sua cultura. Quem entendeu isso, diga amém. Filhos imitam culturas. Então nós precisamos mudar culturas. Nós precisamos mudar isso. Mentalidade. Então, pastor, agora nós vamos ser um monte de doido aqui, né? Nós vamos viver numa comunidade. Nós vamos ser igual aqueles doidos que compram uma fazenda. Vai todo mundo morar dentro da fazenda. Todo mundo pulando de mãozinha dada. E agora todo mundo aqui é bom. Não. Deus não vai tirar você do mundo. Deus quer que você seja a resposta dele. Deus não precisa tirar você de lugar nenhum. Deus só precisa mudar o como você pensa. Porque o como você pensa é a melhor forma de ele tirar você de qualquer coisa que o inimigo colocou na sua vida. Porque eu posso mudar, tirar você de lugar, mas se eu não mudar a sua mente, você vai naquele lugar continuar sendo aquilo que você era fora daquele lugar. Então Deus, ele quer mudar a sua mente. Antigamente era fácil dar esse exemplo, agora é difícil. Por quê, pastor? Porque antigamente o pessoal assistia um filme muito legal, muito divertido, chamado A Família Buscapé. Tá vendo? Só um ou outro que vai lembrar. Agora você vai no YouTube e procura a Família Buscapé e vai assistir lá depois a tarefa de casa hoje que você vai ter. A Família Buscapé, só para você entender, ele vai lá, furando negócio na fazenda, no sítio dele lá, ele acha petróleo. E da noite pro dia eles ficam milionários, eles pegam ele, colocam eles numa mansão em Beverly Hills. E o que acontece com a mansão? Você vai ter que assistir lá para você entender. Tiraram ele do ambiente, mas não tiraram o ambiente dele. Então não adianta eu vir aqui, tirar você, colocar você na igreja, e agora coloco você aqui dentro da igreja. Não, agora você é crente. Agora você fica aqui, eu vou andar do seu lado o dia inteiro, de mãozinha dada para lá, de mãozinha dada para cá. Não dou oportunidade de você pensar, não dou oportunidade de você fazer nada. Quando eu soltar a sua mão, você vai ser quem você era, porque você não mudou o seu jeito de pensar. Você não criou uma cultura, você não mudou o seu pensamento. Você só teve uma babá. Deus não quer ser babá de ninguém. Deus quer ser pai. E pai dá destino, pai ensina, pai aponta, pai corrige. Sabe o que acontece hoje? As igrejas estão querendo ser babá de gente. Igreja não é lugar de ser babá de ninguém. Igreja é um lugar onde nós entramos aqui e fortalecemos a nossa cultura. Porque você vai viver lá no mundo, lá com aquela cultura torta, mas quando chegar aqui todo mundo tem a mesma cultura. E aí é o que acontece em Atos. A gente se reúne para que aquilo que a gente não faz, o Espírito desce e nos dá habilidade diferente. O Espírito faz alguma coisa diferente. A gente se reúne para isso. Eu volto para o mundo, mas o mundo não entra mais aqui. Aí nós faz churrasco com os homens. Você não foi? Quinta-feira teve churrasco dos homens. Nós ficamos lá queimando carne, dando risada um do outro. Por quê? Porque nós estamos construindo uma cultura. E para construir uma cultura precisamos construir ambientes, para que quando eu estiver num outro ambiente, aquela cultura não penetre em mim, porque a minha mentalidade mudou. Ei, irmão, você voltou? Ô Dani, tem coisa que não muda. Só muda os personagens. É ou não é? Dani e a Jéssica conheço há mais de 10 anos. Foi uma das primeiras pessoas que a gente teve o prazer de pastorear. É ou não é? Os personagens mudam, mas igreja é igreja, irmão. Continua a mesma coisa. Quero que você entenda essa noite. Deus tem algo sobre você, mas Deus tem algo através de você. Deus tem algo que te trouxe aqui para dizer para você assim: ó, o mundo tem uma cultura maluca, mas eu quero que vocês se reúnam, vivam a minha cultura, volte para o mundo. E quando você voltar para lá, você não vai ser mais o que você era, mas agora você vai ser a resposta do que eles precisam. Não é possível você ter uma garganta dessa, não. Não é possível que uma criança consegue fazer um barulho desse. E esse é diferente. Pode começar a orar, que esse aí vai pregar. Ele tem algum propósito maior na vida dele. É ou não é, ô Juliano? Esse tem um propósito maior. Pode ficar sossegado. Olha, porque uma voz dessa aí tem um propósito muito grande. Em nome de Jesus. Existe algo que Deus está liberando sobre você essa noite. E a maior coisa que Deus quer fazer em você é que
que quando você voltar lá para fora vai vir os pensamentos de bolotas, mas você vai estar sempre de barriga cheia. Vai ter o desejo, não, porque aquilo que é podre vai continuar sendo podre, mas você vai ser a resposta para eles. Você, irmão, não vai ter mais o desejo de fazer o que o mundo faz. Você não vai ter mais o desejo de fazer o que eles fazem. Por quê? Porque Deus não vai te deixar passar fome. Por isso que quando o diabo apresenta para Jesus, depois de 40 dias que Jesus estava lá sem comer, ele fala assim: ei, se é mesmo filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Qual é a resposta dele? Nem só de pão viverá mas de toda a palavra que vem do... Está entendendo? Ali era uma parábola, ele já estava falando um pouco sobre a parábola lá, ele já tinha a mentalidade, a cultura já estava pronta. Ele está dizendo assim: em alguns momentos você vai ter fome, mas maior do que a sua fome tem que ser o seu princípio, maior do que o seu desejo tem que ser a sua vontade de fazer o certo. Porque, irmão, o desejo ele vai vir, mas o propósito não pode romper, irmão. Então existe algo sobre você essa noite, existe algo sobre nós essa noite. Deus está liberando uma porção sobre você para que você volte para sua casa. E a ideia, igual eu disse para você, não é você não viver. Ele não falou assim: eu vou tirar você do mundo. Ele falou: não, só não vive como as pessoas desse mundo vivem. Paulo é muito assertivo, porque ele não fala: eu vou tirar você do mundo, eu vou colocar você numa bolha, e agora você vai para a igreja, da igreja para casa, da casa para a igreja, você não vai ver mais ninguém. Não, Paulo está falando assim: só não vive como eles vivem, porque você não é mais eles, porque já não é mais você que vive, mas agora é Cristo que vive em você. E algumas traduções diz: é Cristo que vive através de você. Quando nós falamos da Santa Ceia, ele dá o pão e diz assim: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Sabe o que ele está dizendo? Esse meu corpo está sendo despedaçado para que eu viva um pouquinho em cada um de vocês. Jesus rompe a cultura dizendo para mim e para você: eu estou morrendo, mas a cultura continua através de você. Eu estou indo para o céu, mas a cultura continua através de você. E a cultura chegou até nós, e agora nós temos a responsabilidade de levar essa cultura para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós temos a responsabilidade de viver no mundo, mas não ser mais o mundo. Nós vamos viver num ambiente onde eles vão pregar música como essas que estão vivendo aí. Nós vamos ver músicas, por exemplo, que incitam o suicídio, músicas que falam sobre a promiscuidade sexual, músicas, por exemplo, que falam sobre a ostentação. Mas elas não vão mais me tocar. Elas podem ser tocadas por aí, mas ela não me toca. Vocês estão entendendo? Quem entendeu a mensagem dessa noite, diga amém. Deus tem algo para você. Deus tem algo para mim. E Cristo morreu para que algo chegasse até mim. Mas o que chegou em mim não pode morrer comigo. Porque pensamentos morrem, mas pessoas morrem, mas pensamentos e cultura não. A cultura da sua casa vai ser tão incrível que os seus netos vão lembrar do homem e da mulher que você é. Porque quando alguma coisa acontecer, você fala assim: não, papai ensinou, papai aprendeu com o pai dele que é assim que faz, pai aprendeu com a mamãe, aprendeu com os pais deles que é assim que é, por isso que a gente é assim. E quem eles aprenderam? Eles aprenderam com a palavra. Todos os dias a gente senta em volta da mesa, e é essa palavra que rege a minha vida, é essa palavra que faz eu ser um homem diferente, essa palavra que faz eu ser um bom marido, essa palavra que faz eu ser uma boa esposa, essa palavra que faz eu ser um bom homem no meu trabalho, essa palavra que faz eu ser um bom empresário, essa palavra que faz eu ser um bom homem na sociedade. Porque ensinaram os meus pais me ensinaram, e agora eu estou ensinando você, meu filho. Pessoas morrem, mas pensamentos não. E Cristo disse algo muito importante. Ele saindo da água do batismo, e todo mundo pensando que Cristo, veio para curar todo mundo, para fazer todo mundo. Antes dele já tinha pessoas que curavam. Antes dele já tinha pessoas que pregavam.
Antes de Jesus já tinham pessoas que foram reis. Antes de Jesus já foi tudo isso. Mas ninguém fez o que Jesus fez. Implantou uma cultura tão bem que nenhum governo que levanta, nenhum governo que é deposto acaba com ela. Porque Jesus, quando ele sai do batismo, as pessoas perguntam: e aí, Jesus, se batizou, o que você vai fazer? Qual é a sua mensagem? O que é o seu ministério? O que você veio fazer? Você é músico, você é diácono, você é diaconisa, é professor. Ele fala assim: não, a minha mensagem é essa: arrependei-vos que vos é chegado o reino dos céus. Sabe o que ele está dizendo? Tem uma cultura que vocês precisam viver. Reino é cultura. Fala junto comigo: reino é cultura. Ele falou assim: vos é chegado o reino dos céus. Vos é chegado a cultura do reino. Ninguém poderia falar de uma cultura que eles não viveram. Só Cristo viveu lá no céu e viveu na terra. Então ele falou assim: eu vim trazer para vocês um pensamento novo, uma cultura nova, uma mentalidade nova. Porque antes de mim pessoas já curavam, depois de mim outros vão curar. Mas nenhuma cultura vai ser maior do que essa. E não é, porque nós estamos falando da cultura que ele trouxe. Nós estamos hoje, há 2000 anos, hein, Carol? Falando o que ele fez. Porque tentaram matar Jesus, pensando que matando Jesus destruiria a cultura. Então o que Deus tem para nós é geracional. Se você aprender a viver isso, vai mudar a sua vida e das suas gerações. Uma mudança de mentalidade muda a sua vida. E só aí já seria muito bom. Mas uma mudança de mentalidade para mudar a sua vida seria muito bom, como a Thaís ministrou semana passada para vocês. Mas ela não para em você, porque quando você morrer, a cultura já fluiu por você. Ei, Jana, aquelas crianças estão sendo ministradas a cultura. Você é a contracultura. Deus está levantando contra pessoas para ser a contracultura. Sabe, lá no ambiente de trabalho, que o cara vai assim: vou levar a bota, mas vai bater concreto lá em casa. Eu falo assim: não, eu não, você pode levar, eu não levo não. A bota é de eu trabalhar aqui, ele me deram para eu trabalhar aqui. Mas você é quadrado. Eu falo assim: não, eu tenho uma cultura. E essa cultura não pode tocar no que não é meu. Eu tenho uma cultura que eu não uso nada falsificado. Por quê? Porque aquilo que é falsificado não me dá acesso àquilo que é original. Eu tenho uma cultura. Qual é a cultura? Que eu não sou dono da minha esposa, mas eu conquisto ela todos os dias. E ao conquistá-la todos os dias, ela se submete ao propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Eu não sou boba do meu marido, eu não sou uma mulherzinha frágil, eu sou uma mulher incrível. Mas eu entendo o meu propósito. Eu sou a adjuntora idônea, aquela que se adequa ao propósito que Deus colocou sobre a minha vida e é da minha casa. É sobre isso que o inimigo vem falando, que nós temos um livro arcaico, nós temos uma cultura arcaica. Mas a cultura arcaica, o livro arcaico chamado Bíblia, que a sociedade moderna está dizendo, foi que fez nós chegarmos até aqui. Foi esse livro antigo que diz que não pode roubar. Foi esse livro antigo que diz que não pode matar. Foi esse livro antigo que diz que nós temos que ter família. Foi esse livro antigo que fez com que a sociedade se colocasse de pé. É esse livro antigo que toca em mim e toca em você. E o dia que nós vivemos essa história do livro antigo, nós vamos deixar de ser só tocado por uma história e seremos alcançados pelo Espírito. Aí, irmão, o negócio vai ficar doido. Só para me encerrar, a Bíblia conta a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um estudioso disso aqui, ó. Quando se fala de Nicodemos, parece que é um cara qualquer. Não, Nicodemos conhecia isso aqui como ninguém. E ele chega diante de Jesus e começa uma conversa de dois mestres. E ele fala da palavra, Jesus fala da palavra. Eles estão conversando sobre a palavra. E aquela conversa legal, aquele negócio todo. E eles conversam durante um tempo, até que chega num nível que Jesus fala assim, que é o texto mais conhecido de Nicodemos: pode um homem, depois de velho, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo?
Aí Jesus olha para ele assim: não é sobre esse nascimento, é sobre a alma e o espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele assim: Nicodemos, até aqui eu consigo te explicar cientificamente, eu consigo te explicar através de literatura, mas tem coisas que eu só vou conseguir te explicar o dia que você viver. Tem coisas que você só vai experimentar o dia que você viver. Eu sempre falo isso para você: pastor, por que você é pastor? Eu sou pastor porque Deus tocou em mim de uma forma diferente. Então todo mundo pode falar que pastor é doido, é ladrão, é maluco, pode dizer ser crente não dá em nada, mas para mim faz diferença, porque Deus fez alguma coisa em mim. Eu estou acima do nível da Escritura. E eu não estou dizendo que eu sou maior nem melhor, eu só estou dizendo que aquilo que a Escritura não consegue explicar, aquilo que a ciência não consegue explicar, Deus tocou em mim e eu sei o que Ele fez. Pode achar que é loucura, mas para mim é realidade. Porque é isso que ele estava tentando falar. Nicodemos, tem uma coisa que você vai ter que nascer da água e do Espírito. Tem coisa que não é visual, é espiritual. Então eu preciso renovar o teu espírito para você entender. Então o que eu quero dizer aqui, irmão, não é só uma doutrina, é algo que realmente pode mudar a sua vida. Não é sobre uma ideologia, é sobre uma mentalidade cultural. É sobre um reino que existia antes da terra e vai existir depois da terra. Porque a Bíblia diz que ele quem? Gênesis 1, no princípio Deus. Ou seja, antes de tudo, as coisas foram oriundas deles. Antes de tudo existir, já existia Deus. E quando perguntaram para ele: quem és tu? Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, eu sou o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. E então o que eu estou pregando para você, irmãos, pode passar milênios, pode passar gerações, ela vai continuar sendo a mesma coisa. Porque Hebreus capítulo 13, verso 11 diz assim: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e você eternamente. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você algo muito incrível. Eu tenho para você uma cultura, mas a cultura, ela não vai ser o suficiente. Sabe por quê? Porque quando você começar a viver a cultura, eu vou te dar o Espírito. E o dia que eu te dar o Espírito, você vai conhecer o verdadeiro reino dos céus. Então eu quero dizer para vocês: arrependei-vos, que vos é chegado o reino dos céus. Não vivam mais as pessoas como as pessoas desse mundo vivem. Porque eu estou pregando para você uma cultura que existia antes da terra e vai existir depois dela. E ela se chama Reino dos Céus. E nessa cultura você muda a sua mentalidade, entrega a sua vida e vive como criatura até se tornarmos filhos. E Deus quer ser seu pai. Deus quer te amar, não pelo que você faz, mas pelo que você se torna. Deus te ama, porque pelo que nós fazemos merecemos a morte, mas a misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Então Ele nos dá a oportunidade de mudar hoje o ambiente, de mudar o pensamento, a mentalidade e criar uma nova cultura em nome de Jesus. Então se coloca de pé no seu lugar. Quero que você feche os seus olhos. A ideia do culto não é julgar você. A ideia do culto é te apontar para um lugar. A ideia do culto não é dizer que está todo mundo errado. A ideia do culto é dizer que existe um Deus que está totalmente certo. É totalmente diferente. A ideia não é falar assim: está tudo errado no mundo. Não, existe um lugar bom. Existe um Deus que é bom e Ele está te chamando para esse lugar. Ele está te chamando para esse ambiente, Ele está te chamando para essa cultura, Ele está te chamando para esse pensamento, Ele está te chamando para essa mentalidade. Deus te ama, Deus me ama. E hoje existe algo movendo sobre nós em nome de Jesus. Se você puder, adore a Ele, fale com Ele: Deus, eu preciso mudar, eu preciso me entregar. Venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo. Vem sobre nós, Espírito Santo. E que essa noite nós sejamos cheios. E que essa noite nós sejamos transformados, transbordantes da tua presença. Reino, venha o teu governo. Ah, Jesus, nós te amamos. A cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo.
cheios da tua aqui na presença. terra como no céu. Que assim, Deus, o Senhor mude os nossos pensamentos. Toma o teu